bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida. Bem, em primeiro lugar, Eduardo, seja bem-vindo a este podcast O Trabalho da Minha Vida. É um podcast que eu senti e resolvi criar como forma de trazer aqui pessoas comuns, pessoas mais ou menos conhecidas, mas que têm algo em comum. Algures nas suas vidas fizeram mudanças, mas mais do que isso fizeram transformações nas suas vidas e que impactaram, tiveram um impacto direto na sua vida profissional. E eu espero com este podcast trazer aqui inspiração, quem sabe motivação, quem sabe também ferramentas, dicas, estratégias para que pessoas que neste momento estão assim sem direção, sem um sentido para as suas vidas, a tolerar mais do que a conta e que têm medo, receios, enfim, o que seja, e que de alguma forma as impedem de avançar, de evoluir profissionalmente, possam olhar para estas pessoas, para estes convidados, todos eles especiais, dos mais comuns aos mais conhecidos, e perceberem que hoje talvez possa parecer fácil, mas nem sempre foi assim. Então é baseado nestas histórias reais, nestas pessoas reais, que eu quero muito ajudar outras pessoas a passar para um próximo nível, a dar talvez um passo a mais e a tornarem as suas vidas mais fáceis, ou pelo menos mais simples, com decisões mais fáceis e mais alinhadas com quem verdadeiramente são. Então é esse o grande objetivo do podcast, e trazer-te aqui é uma honra, porque todos nós estamos muito habituados a ver-te. Eu já fui tua aluna, sou tua seguidora. Uhum. E quero também que as pessoas que vêm aqui possam ser pessoas que são congruentes entre aquilo que elas dizem e aquilo que elas de facto fazem. Então basta de nós olharmos para situações de vida, de trabalho, enfim, espetaculares, mas que na verdade por detrás as coisas não funcionam assim tão bem, às vezes não são assim tão autênticas. E no teu caso eu sei que tu vives aquilo que tu dizes que tu vives, e para o bom e para o menos bom, gostem ou não, é aquilo que é. E nós precisamos ouvir mais disso, daquilo que é, por mais que às vezes nos doa um bocadinho. Então eu hoje quero muito fazer-te algumas perguntas, e começando aqui com esta introdução, obrigada por me teres aberto a porta da tua casa. Na verdade, tive mesmo para ir ter contigo e a Porto Covo, estou a brincar, mas este formato híbrido, em alguns casos eu gosto mesmo de ir ao espaço onde as pessoas hoje trabalham ou de onde trabalham, mas a não ser possível fazermos também desta forma para que nos possam ouvir e ver, caso queiram. Então, muito, muito grata por teres aceito o convite, Eduardo. Obrigado pelo convite também, Vera. É sempre um prazer ver vocês que seguem este caminho tão importante de transmitir aquilo que é, independentemente da perspectiva, que é algo que num propósito claro de ajudar o próximo. E esse é algo que me move muito importante, e sempre que o convite vem nesse sentido, eu nunca estou disponível para recusar. Boa, muito obrigada. Então, olha, vamos aqui, eu tenho aqui algumas perguntas anotadas então para fazer, eu sei que é sempre muito objetivo, muito direto, então vamos lá. Quem é o Eduardo hoje? Isto para quem não te conhece, não é? Quem é o Eduardo hoje e o que faz profissionalmente agora? Então, o Eduardo hoje é um conjunto de várias identidades, desde pai, desde empresário, desde coach, mas hoje em dia eu foco essencialmente em duas áreas: na parte do coaching individual, porque é uma coisa que me apaixona, tendo alguns projetos empresariais muito específicos que tenho o prazer hoje de poder selecionar aqueles que mais me envolvem. E depois tenho uma academia de coaching que eu prezo muito e dedico muitas horas também da minha vida a esse projeto, porque é onde formamos de facto profissionais, como tu, passaste também por essas escolas, saem pessoas que nos conseguem manter ao fim e ao cabo nesta missão de multiplicar esta nossa ajuda através de outras perspectivas, de outras vidas, de outros nichos. E portanto é um trabalho contínuo onde nós temos uma equipa dedicada e onde também tenho uma enorme paixão. Extra isso, depois tenho alguns projetos de televisão, mas são para mim estão vamos lá, é um trabalho de complemento. Eu não sou um homem de televisão, sou um técnico de televisão a recorre. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa, esse é o Eduardo hoje, mas quem era o Eduardo quando trabalhava no meio corporativo? Tu começaste a trabalhar no meio corporativo, Sim, em fala-nos um 2004. bocadinho disso, quem era essa pessoa nessa altura?
Sim, eu entrei no mundo corporativo, na verdade, o meu grande primeiro emprego no mundo corporativo foi como bagageiro no hotel, não é? Porque eu precisava de ganhar dinheiro e, portanto, foi uma necessidade para suprimir necessidades essenciais na altura. Eu tinha perdido os meus pais, estava completamente em procura de sobrevivência, e esse foi o primeiro momento. Depois entrei numa área que tive a felicidade de estar numa enorme expansão, na área da tecnologia, e onde muito jovem comecei a ter algumas responsabilidades e a crescer na carreira. Eu era muito irrequieto daquilo que eram as ideias e as propostas, era uma empresa que estava em franco crescimento e fui usufruir de toda essa conjuntura, ou seja, o crescimento enorme do mercado, uma área onde as pessoas serem jovens não era uma limitação, não era preciso ter muitos anos de carreira para. Eu dou por mim, se calhar com 25 anos, a gerir uma equipa e ser diretor comercial. Portanto, muito fruto das conquistas que iam sendo feitas, das ideias que iam sendo implementadas, uma certa rebeldia muitas vezes na forma como propunha certas mudanças ou transformações estruturais, e havia uma liderança que na altura dizia, ok, se isso der certo, muito bem, se não der certo, vais embora, portanto, vamos embora. Queres arriscar, vamos a isso. E arrisquei muitas vezes nesse sentido. Agora, eu comecei, na verdade, o meu mundo corporativo vem muito da minha vida anterior, muito desportiva. Portanto, eu pratiquei futebol, pratiquei basquetebol federado, e isso deu muito balneário. Na verdade, quando cheguei às empresas, eu olhava para as equipas e dizia: isto é uma equipa, tem que fazer lembrar aquele mister que eu gostava de ouvir à segunda-feira e não posso ser aquele que eu odiava e que estava desertinho que ele acabasse de falar. E foi um bocadinho isso que me inspirou depois na parte da liderança, e tive alguns resultados nesse sentido também por isso, por transportar esse mundo desportivo, vamos lá, para o mundo corporativo. Só que a verdade é que nós depois, quando nós não temos um plano, quando nós não temos clareza, quando nós não sabemos muito bem o que é que andamos a fazer na vida, e para mim estava claro que não sabia, nós entramos dentro daquela máquina torturadora, e quando eu dei por mim, trabalhava de sol a sol, tinha muitas deslocações ao exterior, tinha muitos projetos sempre a rolar, e era a realidade. Na verdade, as pessoas todas naquela área que era bem pago na altura, e todas as pessoas que eram bem pagas naquela altura, naquele setor, era para dar sangue, não é? Tipo, tinha que acontecer tudo em horários completamente alucinantes, e acontecia, e de facto foi uma experiência que me ajudou bastante a perceber que algo não estava bem em mim, porque eu não dava, ou seja, tudo aquilo funcionava de uma forma tão automática, não é? Que não temos tempo a pensar. E há muitas pessoas que vivem nesse automatismo, não é? Que às vezes nunca conseguem parar para perceber, e quando param, às vezes é doloroso. E isso aconteceu-me. Com o nascimento da minha primeira filha, foi um bocado aquele momento de o que é que eu estou aqui a fazer, que significado é que isto tem, o que é que eu vou dizer a uma filha minha quando ela crescer? Olha, isto é para trabalhar de sol a sol, vais um mês de férias, a primeira semana tentas esquecer daquilo que aconteceu do trabalho que trazes, na última tentas te lembrar daquilo que vais encontrar, e pronto, já sei, começa a ter um novo ciclo. E aquilo incomodava muito, porque deixou de ser só sobre mim, passou a ser sobre mais alguém, e essa questão do legado fez-me repensar, colocar em causa muitas questões. E nesse colocar em causa, cruzei-me com uma cena muito maluca que se chamava coaching, ok? E que faz várias perguntas e diz-me: o que é que tu gostas de fazer naquilo que fazes? O que é que tu gostas? O que é que tu fazes que diferencia? E eu digo: o que eu gosto de fazer no final do dia não é tecnologia, é ajudar pessoas. Porque ajudar pessoas que trabalham comigo, ajudar pessoas para criar uma forma de termos melhores soluções para os clientes. E ele disse: não, se calhar o teu negócio é sobre ajudar pessoas, não é sobre vender isto ou aquilo. Faz sentido, mas e daí? Só que aquela conversa deixou-me assim numa crise ainda mais existencial, do ponto de vista de então que caminho é que eu sigo? Eu não ajudo pessoas, eu não sou médico, não sou enfermeiro, isto não tem nada a ver comigo, não é? E numa conversa com ele acabou por dizer: olha, ao fim e ao cabo eu ajudo pessoas e não sou médico nem sou enfermeiro, portanto. E eu: o que é que tu fazes? Na verdade, o que é que tu fazes? Eu falo com pessoas, as pessoas a ter clarividência na sua vida. E aquilo para mim foi: olha, eu via-me a fazer isso, não é? Então começa essa grande viragem, começa aí. Portanto, esse meu mundo corporativo termina no nascimento da minha filha, nesta crise existencial, e eu percebi que no fundo aquilo que eu gosto de fazer é ajudar pessoas, independentemente do projeto que esteja. Eduardo, e a questão é que tu fizeste essa transição e no teu caso o gatilho, se é que podemos chamar assim, foi o nascimento da tua filha, e tu teres pensado e tu teres olhado e bem, eu se não fizer agora alguma coisa com a minha vida e tomar aqui outra direção, provavelmente
eu vou-me arrepender, não vou saber explicar à minha filha o porquê, o sentido disto tudo e, enfim, que tem que ser bem maior do que trabalhar das 8 da manhã até não ter hora de sair e ter um mês de férias e pronto. Mas a verdade é que dar esse salto, que alguns chamam salto de fé, de coragem, chamem aquilo que quiserem, tu consideras que é para alguns e se é para alguns é para quais? Ou é mesmo para todos o que é necessário desenvolver? Assim, se tivesses que dizer uma coisa que fosse absolutamente necessária, que fez a diferença para ti, para saíres de um meio onde tinhas um salário, não é? Onde te garantia, e depois começares a trabalhar por ti, fazeres essa ponte, fala-nos um bocadinho o que é que foi necessário acontecer, o que é que foi fundamental, o que é fundamental? Eu acho que é fácil, para já, obviamente que é para todas as pessoas, porque se nós estamos nesta vida com toda essa possibilidade dentro do livre-arbítrio que temos, se não escolhemos, é uma opção nossa, ok? Porque de facto nós temos todos os dias a opção de sentir insatisfeitos com aquilo que nós temos e pedir algo diferente e ir atrás disso. Naturalmente que é assim, se há uma estratégia simples para isso acontecer, Vera, é teres consciência. No momento em que tu tens consciência sobre ti mesmo e percebes que há coisas em ti que não estão bem, que tu acordas todos os dias e estás cansado, que não tens motivação, que sentes que de alguma forma fazes aquilo como um esforço, depois entra a segunda fase, que é porque que será que isto me está a acontecer? As pessoas preferem se narcotizar com o trabalho, com umas férias temporárias, com alguma coisa, excepto com olhar para si mesmo. Portanto, é sair um bocadinho da fantasia que as pessoas criam à volta da sua imagem, da sua posição, etc. E encarar de facto se eu estou feliz ou não estou. E se fizer essa pergunta com uma certa profundidade e autenticidade, a resposta é óbvia, ok? A resposta é muito mais simples do que nós possamos imaginar. Quantas e quantas pessoas a gente conhece à nossa volta que estão sempre com problemas físicos, de saúde, porque não observam o corpo, ok? O corpo está a dar mensagens muito óbvias em relação a certos níveis de saturação, de stress, de ansiedade, de frustração, de falta de vínculo ao fim e ao cabo às coisas que fazem no dia a dia. Quando isso acontece, nós podemos ignorar ou abraçar e perceber o que é que está a passar. Se nós tivermos essa humildade de perceber então o que é que está por trás disto, o que é que isto está a acontecer, nós temos a possibilidade de começar um caminho, ok? Há bocado falas do salto de fé. Eu acho que todas as pessoas que fazem este caminho, na verdade, quando têm clareza, não sentem como sendo um salto de fé. O salto de fé é visto para as outras pessoas como sendo um salto de fé, mas para a pessoa é uma decisão irreversível. Que vem na sequência, não é? Que vem na sequência de um processo que já vem a fazer. É quase como tudo está a acontecer, tu que tu fazes é marcas aquele momento de transformação, mas o momento de transformação começou muito antes. Por exemplo, eu quando comecei nesta área do coaching, havia duas certezas que eu tinha. Primeiro é que eu tão cedo não ia ganhar o mesmo dinheiro que ganhava do outro lado. Isso fez-me olhar para as minhas contas e assim, ok, o que é que eu vou ter que ajustar para sentir feliz a fazer aquilo que faço? E a segunda é que tinha 6 meses de sobrevivência, senão tinha que ir trabalhar outra vez. Ou ia trabalhar outra vez, ou fazia aquilo que verdadeiramente me apaixonava. Isso é bom e mau, não é? Tem assim uma dupla mensagem. Ou seja, a questão era, havia uma certa urgência em fazer. Mas, Vera, a maior parte das pessoas, inconscientemente, pensa que nós vamos viver para sempre. Por isso é que não há urgência em nada. Ok? Nós, conscientemente, se perguntares, mas tu vais morrer algum dia? Tu dizes, não, sim, vou morrer, não é? Toda a gente morre. Mas inconscientemente está em ti gravado um processo que é, eu nunca vou morrer, o tempo é infinito. Porque se nós considerarmos que o tempo de facto é finito e que nós vamos desta para melhor, não sabemos quando, mas vamos, é seguro que vamos, nós começamos a ter muito mais respeito pelo tempo que é da nossa vida. Então, se calhar, esse tipo de decisões já não se tornam decisões que são adiáveis, são decisões que passam a ser urgentes e necessárias. Ora, se não tens uma coisa que não é urgente, não é necessário, não é prioritário, o que é que tu fazes? Adias. Okay? O grande problema é que as pessoas estão a adiar a vida. Quando acham que estão a adiar uma decisão, muitas vezes estão a adiar a vida, porque temem errar nessa decisão, porque muitas vezes estão amplamente manipuladas pelos amigos que não conseguem fazer igual, portanto acabam por travar esse processo, ou familiares, ou pessoas que nunca tiveram essa abertura dentro da sua família e que se sentem quase que impedidos de ter a ousadia de o fazer. Então, há todo um conjunto de processos à nossa volta que, quando nós ignoramos, é fácil ficar no conforto. Quando nós consideramos de facto que temos uma vida finita, que nós temos o dever, temos o direito de usufruir de escolher a vida, naturalmente não colocando em causa coisas estratégicas daquilo que é a nossa nutrição base, aquilo que é o nosso conforto necessário, o conforto das pessoas que dependem de nós,
acho que as pessoas, quando não o fazem, é pura cobardia. Mas numa expectativa que, de facto, vamos viver para sempre. É cobardia ou é preguiça? Há pessoas que falam em preguiça, há outras que falam em Eu não sei o que é isso cobardia. da Tu preguiça. achas que as pessoas que dizem... Eu também ouço muito isso, sabes? Nos processos de coaching, de mentoria, e eu trabalho muito na área de carreira, na área profissional, e processos de transição de carreira, e na verdade, nestes últimos 2 anos, houve um aumento de maior, houve... Eu posso mesmo dizer concretamente, tendo em conta os casos de pessoas que chegam até mim, que houve uma maior abertura para algumas pessoas, foi um momento em que ganharam mais consciência daquilo que já não queriam. Não queriam voltar para aquele sítio, não queriam voltar para aquele ambiente, não queriam voltar a tolerar aquela forma de trabalhar e, por consequência, aquela forma de viver. Só que depois passa algum tempo e de repente começamos-nos a acomodar, ou seja, ok, Vera, eu não estou satisfeito, mas na verdade se calhar não é assim tão mal. Se calhar eu tenho trabalho, há outras pessoas que ficaram, se calhar agora também não é o melhor momento, porque agora vem uma guerra, vem aumentos e vem uma série Vera, de questões. tu sabes bem, passaste pelo Instituto olhando para os 9 passos, isso é claramente uma regressão, ou seja, quando nós olhamos para um processo de transformação e fugimos e entramos nesses automatismos, nessas desculpas automatizadas, porque na verdade o que estamos a fazer é evitar um processo que mais tarde vamos ter que voltar por ele outra vez, é uma questão de tempo, estamos só a diálogo. A questão aqui todas essas desculpas, na verdade, não servem à pessoa porque ela não cresce com elas. E as pessoas adoram, não é? Criar, porque é fácil, vamos lá ver. As pessoas, todos nós estamos nesse processo, em alguma área da nossa vida nós estamos neste mesmo registro, mas esta área, como sendo a nossa, é mais fácil de conseguir ajudar as pessoas e fazendo-las ver, que é mais fácil eu acreditar num conjunto de palavras chavões, que sejam a preguiça, certos temas que são consensuais, porque eu consigo não só enganar-me a mim, mas as pessoas estão à minha volta. Okay? Porque se eu disser que agora é um momento difícil por causa da guerra, porque é irrefutável, tá? Sim, há uma guerra e houve uma pandemia e há montes de cenas a acontecer ao mesmo tempo, mas o facto de eu ter essa justificação, ela é plausível, ela é racional e isso impede a pessoa conseguir observar-se com verdade, porque essa minha mentira pessoal é facilmente vendável. Tu compras essa mentira, qualquer pessoa compra essa mentira. Só que o que acontece? Daqui a uns tempos vai ser essa pessoa olhar novamente para si e dizer assim, na verdade, eu perdi o momento de fazer aquele processo, porque agora tenho 50. Mais uma desculpa. Okay? E agora tenho 50 e depois tenho 60. E depois, na verdade, é assim, passou uma vida inteira. Até que há um dia que olha para trás e arrepende-se de tudo aquilo que não fez. Sim, aqui achismos à parte, mas estamos aqui a falar com toda a nossa verdade, não é? E não há certos nem errados, é o que é. Eu acho que uma das piores coisas é quando tu chegas a uma fase da tua vida, não é? Imagina, e vives com arrependimento, sabes? Eu quando me despedi de 22 anos no Estado, como técnica superior, não ganha, ao contrário de ti, não é? Que eras bem remunerado, no meu caso não era o caso, portanto foi mais fácil tomar a Mais decisão. fácil. Talvez não tenha sido tão fácil, essa parte ajudou, talvez não tenha ajudado, ou não ajudou claramente, não é? Talvez não tenha ajudado, não ajudou claramente o facto de eu perceber que não ia ter, eu podia facilmente perspectivar a minha carreira dali por 10, dali por 20 anos, portanto, e com um filho, eu tenho agora um filho com 4 anos, mas na altura, mais bebé, eu fiz o mesmo exercício e daí uma grande identificação também, que eu sempre tive contigo nessa questão do nascer dos filhos, e sabes, eu de repente, o Vicente nasceu, olhei para ele e conforme ele ia crescendo, eu ia pensando, o que é que eu vou dizer ao meu filho? Que ele um dia pode ser o que ele quiser, que ele pode Mas eu ser não feliz, fui. lutar pelos sonhos dele, Podes tu fazer e tudo o que tu eu. quiseres, mas eu não fui. Então, pronto, é isso mesmo. Olha, Eduardo, tiveste medo em algum momento ao ponto de duvidares e quereres recuar, desculpa. Quando começaste a fazer o teu processo, e a trabalhar à procura enfim, a Assim, construires hoje o que é o teu negócio e responder, aquilo que tu fazes. era fácil hoje responder-te que não, porque as coisas correram bem. Sim. Eu acho que sim, em algum momento tu colocas em causa as tuas decisões. Eu, na altura, a minha companheira, a mãe da minha primeira filha, não era uma pessoa que estava muito alinhada com isso, ou seja,
em brincadeira uma vez disse, eu casei com um parvalhão que sabia tudo e depois de repente transformou-se numa pessoa que não sabia nada e que andava à procura de tudo. Portanto, comprei uma coisa no catálogo, mas veio outra, não é? Mas de facto isso impacta, porque de alguma forma as pessoas que estão à tua volta não sabiam o que era o coaching. Em 2004 era completamente absurdo, era uma coisa fora da. Ainda hoje falava com os amigos meus que estão cá em visita e eu dizia, para nós termos uma ideia, em 2004, e quando eu comecei a estudar a parte do coaching, havia uma livraria ali na zona da Baixa que vendia livros e os livros de coaching e de PNL, etc., estavam na zona do esoterismo. Sim. Portanto, tinhas bruxaria, nananana, e depois tinhas coaching. Então, ou seja, quando falo de uma coisa completamente absurda, não ias à FNAC e tinhas uma secção de livros esquece, isso não existia, ok? E mandava-se ver livros às vezes de bibliotecas e coisas que estavam meio... Havia um livro de coaching em Portugal na altura, que era super técnico e muito teórico de uns professores, mas na verdade era nada, era um conjunto de ferramentas todas lá espetadas. E portanto, quando se começa a entrar neste mundo, há muitas dúvidas, porque às tantas quando vais comprar um livro para a tua área, e eu sempre fui uma pessoa super objetiva, mercado corporativo, etc., sais e imaginas que alguém te vê na secção de bruxaria, né? Tipo assim, foge, este gajo passou-se literalmente, né? E isso, não estou a dizer que é bom ou mau, mas estou a dizer, tipo, os meus amigos que me viam numa perspectiva de um tipo super objetivo, super pragmático. Ficou louco, agora fica louco. Passou-se de vez, não é? Portanto, isso, claro que nesses momentos há momentos onde tu duvidas, não é? Se calhar duvidas e pensas, será que isto é um caminho? Será que eu estou aqui mais? Todas as pessoas à minha volta quase criaram um complô para ver se o Eduardo tem juízo, o que é que se está a passar com ele, né? Parece ter uma crise de meia-idade, uma coisa do género. E que não era meia-idade, estava bem. E eu, na altura, quer dizer, tens de ter muito claro a tua visão, ok? Por exemplo, eu no Instituto tinha coaching, tenho um grande esforço, e tu sabes isso, de unir as pessoas, de elas estarem próximas, ter aquele núcleo de apoio, porque eu sei que é muito importante, porque isso foi uma coisa que em alguns momentos, portanto, me terá faltado, não é? Portanto, a gente tenta colmatar as dores que nós tivemos às outras pessoas, desde que sentimos que eles estão alinhados connosco. E, portanto, respondendo com mais verdade à tua pergunta, eu acho que sim, que houve momentos seguramente que houve dúvidas e houve momentos onde se calhar pôr a mão na cabeça. Eu acho que só voltei a receber o equivalente àquilo que recebia na altura de onde estava, eu acho que para aí 2, 3 anos depois. Portanto, o meu nível de vida, daquilo que nós chamamos de nível de vida, que na verdade o meu nível de vida aumentou significativamente porque eu estava mais feliz, mas a nível das experiências, das férias, aquelas coisas, os bens que nós podemos usufruir, 2, 3 anos antes disso, não. Okay? Onde é que entra um elevado nível de confiança em ti próprio? Eu sempre te vi como uma pessoa com um elevado nível de confiança, efetivamente, em ti próprio. Então, onde é que entra, como é que se constrói, assim, muito rapidamente, essa confiança em ti, de que és capaz e que é isso que tu passas, é isso que tu comunicas verbal, não verbalmente. Então, como é que isso se constrói? Porque a falta de confiança chega até mim através das pessoas que me procuram como um recurso, que procuram ter mais, que procuram gerar e que eu ajudo neste processo. E talvez, costuma-se dizer, não é? Costumo dizer que nós ensinamos aquilo que mais precisamos de aprender. E eu fui daquele tipo de pessoas que as pessoas diziam que eu era uma pessoa muito confiante, a Vera era uma pessoa muito confiante, e na verdade eu não me achava nada confiante, super insegura, e agora a questão é que eu camuflava isso muito bem. Então, conta-me um bocadinho como é que é contigo, como é que se constrói essa confiança de que vai dar certo. Eu acho que é uma coisa muito importante, que a confiança não é o princípio, é o fim. Ok? Primeiro deves construir a segurança. A confiança é uma consequência da segurança que tu sentes. Okay? E isso é um equívoco muito importante de desmistificar, porque as pessoas ficam muito fixadas de eu quero ter confiança a fazer coaching, eu quero ter confiança a fazer isto, eu quero ter confiança a comunicar. Mas se não fores seguro ou segura a fazer isso, não vai acontecer. Agora, de onde é que vem a segurança? Esta é a parte chata. A segurança vem de tu te conheceres bem. Quando tu tens perante uma situação e diz assim, olha, eu estou seguro de mim, mesmo das minhas fragilidades, isso é fácil, tu consegues trabalhar sobre isso. E a grande questão é que as pessoas adoram, de uma forma geral, digo pessoas de uma forma geral, viver numa fantasia de algo que não são. E agora, ainda pior, com as redes sociais, que as pessoas mostram uma imagem quase idílica, ainda pior. E portanto, quanto mais a pessoa se fixa
nessa, nessa autoimagem idealizada de algo perfeito, mais difícil fica, porque tu não entras num... Aquilo que tu és e aquilo que tu idealizas não existe, ok? Portanto, agora, se tu estás seguro daquilo que tu sabes fazer, daquilo que tu não sabes fazer, tens um caminho para ti. Então é assim, segredo, e assim, muito fácil. Trabalho pessoal contínuo. Quanto mais trabalho pessoal contínuo tu fazes, mais fácil é sentir segura, independentemente seja por uma segurança boa ou má, mas estás segura e sabes quem tu és, não te deixas abalar por muitas pessoas que estão à tua volta que dizem coisas um dia, depois outro dia dizem outras, e há um dia que tu estás lá e ouves e não te dá jeito, e passas a criar essa segurança em ti, e isso gera aquilo que as pessoas ambicionam, que é confiança, não é? Só que a confiança não é um truque de magia, de facto é um resultado de uma segurança. Bom. Olha, quem não avança, mesmo quando está muito infeliz profissionalmente, não avança porquê? Vários motivos. Olha, Assim por um, motivos. dá-nos um, assim forte mesmo. Que é muito importante, forte mesmo e pouco consciente é o compromisso tribal. Ou seja, a minha família, as minhas raízes familiares vivem uma realidade ou viver uma realidade totalmente distinta dessa. Então é como se, quando eu tenho um caminho muito diferente deste, parece que eu me estou a desvincular dessa minha ligação tribal à família. E por isso é muito importante, porque ignoramos a relação que temos com o dinheiro, com a carreira, nos relacionamentos amorosos, na parentalidade, ignoramos toda uma história que houve dos nossos pais, nossos avós, bisavós, e que nós procuramos, de uma forma ou de outra, tentar manter esse compromisso, esse vínculo inconsciente. E quando nós não temos consciência disso, somos meros bonecos dentro de um jogo. Sim, vamos cumprindo algumas lealdades. Lealdades, e depois esquecemos da nossa maioridade, onde nós podemos tomar decisões por nós. Não é? Sim. Sairmos desse papel onde muitas vezes ficamos, não é, de uma criança a reivindicar e assumirmos o nosso lugar de adultos, não é? Yeah. Olha, em que momento da tua vida profissional foi mais difícil de levar o barco? Eventualmente na última edição de Casados à Primeira Vista, porque foi há 3 anos atrás, foi o nascimento do meu filho Lourenço, casados e sessões. Não consegui tomar aquela decisão de não faço mais nada a não ser isto ou fazer aquilo. A televisão é bastante, quando é o casados, é um programa muito absorvente, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de estratégia, de equipas, essa é absorvente, vê-se pouco daquilo, de todo o trabalho de back que é feito. E eu, com o nascimento do meu filho, mais ou seja, horas totalmente trocadas, não é? E não tive a capacidade de dizer assim, clientes durante 3 meses, não há, ok? E isso foi estressante, foi um momento difícil em termos de, ao ponto de dizer assim, isto aqui não está a funcionar, não está a funcionar. Mas pronto, terminou o programa, conseguimos recuperar e na verdade acabei com uma lombalgia, porque o corpo não mente, Pois, não é? é isso. Está lá tudo, está lá tudo. Com uma magia tipo de carregar tudo às costas, então a lombar acabou por pagar, por assumir a responsabilidade, assim eu aguento. É incrível, não é? Como Não, tudo está impresso no nosso corpo, né? O nosso corpo comunica tanto e nós, eu acho que nesta sociedade frenética, meio louca, onde nós vivemos, nós passamos mesmo muito tempo por cima do corpo. E sabes, nem com situações que cada vez mais todos temos à nossa volta, nem com isso, às vezes queremos despertar. Então, sim, e paga o preço. falares nisso, eu sei, não é? Que também me aconteceu o mesmo e às vezes acontece, não é? Quando passo do limite, Yeah. lá está o corpo para me lembrar. A questão é que eu hoje olho para ele, não é? E hoje E procuro respeitas. perceber o que ele me Quando está. olhas para ele também o respeitas. É, exatamente, isso é algo que também se aprende, não é? A fazer e para algumas coisas, para algumas pessoas é mais fácil do que para outras, não é? Bom, então, no dia em que se percebe que afinal deu certo, ganhas a vida com a tua missão de vida, o que é que se sente? Ou seja, tiveste aquele... Eu quando escrevi aqui esta pergunta, tiveste assim aquele dia em que tu percebeste, pá, uau, é isto, e não só é isto, como é isto que eu quero fazer o resto da minha vida, sinto-me realizado mesmo profissionalmente. Tiveste assim aquele dia ou foram pequenos momentos e como é que foi? Celebravas as tuas conquistas? Celebravas Eu mais uma turma de celebrei, coaching? Como é que era?
celebrei bastantes vezes essas conquistas. Eu acho que é algo importante a fazer. Ok? Aqueles momentos onde nós sentimos no início da carreira que tocámos aquela pessoa, fizemos algo diferente pela vida dela. Aquele primeiro momento onde eu digo, ok, eu consigo neste momento viver disto, ok? Uhum. Ou seja, consigo neste momento usufruir da mesma qualidade de vida, porque uma coisa é quando tu estás só, não é? Outra coisa é quando tu dizes assim, eu não preciso de privar para os meus filhos terem a educação que eu desejo que eles tenham, ou que, ok, naquele momento quando eu decidi para o coaching, muita coisa foi colocada em causa, será que vamos ter dinheiro para educar os nossos filhos da forma que queremos, não queremos? E graças a Deus isso foi possível e é algo que eu celebro com regularidade e tenho tido vários momentos da vida de poder fazer coisas que eu às vezes digo, sou muito grato porque a fazer aquilo que verdadeiramente me apaixona, nunca consegui imaginar se me dissessem, olha, esta é a vida que tu podes vir a ter, eu assustava-me. E tu visualizavas, alguma vez visualizaste, te imaginaste a ti, Sempre, Eduardo, numa sessão com, sempre, sei lá, como tu fazes, não é? Com 100 pessoas sempre, sempre, sempre. online e mais outras tantas Sempre, ainda hoje presencial. Tu alguma faço. vez lá atrás te Sempre, visualizaste nesse lugar? sempre, sempre, sempre. Aliás, o meu vision board feito em 2005, fiz o meu vision board, o meu primeiro vision board, e uma das coisas que existia nesse vision board era completamente assim, galáctico, ok? Tipo, eventualmente, se vier a saber que tenho um tio afastado de herdeiro de uma coisa qualquer, sei lá, não sei, não sei o que é que consegui imaginar na altura, porque eu não jogo, não totoloso, assim, não sou nada dessas coisas, mas há um tio afastado de repente tropeça numa pedra e eu diria que era possível. Então, eu sou muito grato às coisas que muitas vezes, e falo muitas vezes com os meus filhos, quando eles falam sobre ter isto ou ter aquilo, assim, pá, temos que respeitar sempre aquilo que nós temos, que eu não me esqueço de onde vim, ok? Mas de facto estou muito grato onde estou, ok? E não interessa para onde é que vou ou não vou, mas aquilo que tenho feito, aquilo que tenho proporcionado a mim, às pessoas que eu gosto, tem sido um sonho, né? Do ponto de vista daquilo que é para mim, de onde vim, basicamente. Venho uma família de classe média baixa, com dificuldades umas vezes, outras vezes menos, quer dizer, não, onde as férias eram tipo, se tiveste boas notas também lá o L123 para ir para a praia, era tipo o prémio dos prémios do ano, não é? E hoje se calhar quando os meus filhos vão fazer algumas coisas eu digo, pá, olha, atenção, isto não acontece no acaso, isto é algo que... não os martirizo com isso, mas revalorizem, ok? Porque e quando não valorizam é uma coisa que me incomoda muito, ou quando colocam perguntas a algum amigo que não tenha e diz, pá, vocês não têm noção, não é? E portanto, sou muito grato. E houve muitas conquistas que eu jamais imaginaria possíveis na minha vida. Né? E que algumas têm mais a ver com tomada de decisão do que outra. Ainda há pouco tempo estava uma pessoa a dizer, tipo, vives no Alentejo, num sítio maravilhoso, assim, pá, se abdicares de ser de Lisboa, se vendes a tua casa vais ver que és milionário. Portanto, não tem a ver com... Tem a ver com decisão de Sim. vida e teres coragem e teres atitude para fazer certas coisas. Não tem a ver com ser filho de pai rico, antes pelo contrário. Tem muito a ver com as decisões que tomas e aceitares que essas decisões são por algo que tu queres concretizar. Ao falares nisso, faz-me lembrar o que eu falo muitas vezes em simplificar, em tornar a vida mais simples e as decisões também mais fáceis. Na verdade, nós podemos sempre decidir tornar a nossa vida mais simples. Yeah. E Agora, neste qual é a grande contexto. questão? Não tens a certeza que vais estar certa. E as pessoas preferem estar certos do que ter sorte, entre aspas. Pois, Portanto, é mais vale ter sim. segurança e ter estar só do que eventualmente ter uma vida melhor. Porque esta aqui é má, mas está segura. É isso. Vivemos, enfim, tem muito que ver, também é muito, existe aqui um fator, daria agora para nós conversarmos, mas existe aqui um fator muito também relacionado com esta cultura, não é? Que nós vivemos Sim. de, enfim, deixa-me cá ver se o patrão, não é? Para me pagar aquele ordenado, para eu viver disto, e então acho que também tem aqui muito, acho que não, tem aqui muito de cultura, não é? Deste país Sim. maravilhoso, à beira-mar, onde nós vivemos. É. Olha, mas sim, é possível e ainda a semana passada estava com uma pessoa ali na zona de Ericeira, onde estava a gravar um podcast Uhum. e, portanto, na última gravação do segundo episódio deste podcast e que me falava exatamente numa mudança drástica, não é? Uma pessoa que era advogado, bem-sucedido, enfim,
e que faz uma mudança muito grande de vida e continua a ser bem-sucedido, mas com uma vida mais simples, com decisões mais fáceis e que é possível, e que hoje, ele falava-me, Vera, convido amigos meus, alguns amigos que têm, que felizmente bons e que vêm, eles vêm cá passar fim de semana e procuro-lhes mostrar, e alguns já estão a fazer essa mudança, outros não, mas na verdade nós criamos muito aquela resistência de, pá, não, isto é seguro, eu praticamente não vejo os meus filhos, ou praticamente, mas esta dependência, não é? Porque é este carro, porque é esta casa, porque é toda esta aparência, toda esta vida, depois mais tarde o que fica, bom, eu acredito que nós acabamos sempre por pagar um preço, mas isso, enfim, é só uma crença minha. Olha, por último, e quase mesmo aqui a acabar, porque eu prometi que seriam 40, 45 minutos para termos uma conversa contigo, então uma mensagem para quem quer mais da vida, mas não sabe se é o momento certo para arriscar, uma mensagem que queiras deixar a quem nos está a ouvir e que vai no carro, ou está em casa, ou está a fazer as suas tarefas e que está a ouvir este podcast sobre mudanças e transformações profissionais, e que quer realmente, mas não sabe se é o momento certo. Não há momento certo. Só uma coisa que está certo na vida é que não há momento certo. Okay? Há momento onde nós tomamos a decisão, esse é o momento certo. O pior dia do calendário é amanhã, porque nunca chega. Okay? E eu costumo sempre dizer isto: desde o momento em que tu tenhas garantido aquilo que é o teu rendimento mínimo para teres qualidade de vida, para ter o equilíbrio, para não colocar em risco a tua vida pessoal, daquilo que são das pessoas que dependem de ti, eu acho que é o momento certo. Okay? Porque não há nada pior, ainda há pouco referimos isso, não há nada pior que chegar ao final de uma vida e olhar para trás e achar que não se fez muito aquilo que era para fazer. Há pouco tu falávamos um pouco em achismos, não é achismos, eu tenho trabalhado com muitas pessoas nessas circunstâncias que dizem, caramba, como é possível eu ter desperdiçado a minha vida assim? Ou como é possível ter desperdiçado a minha relação amorosa desta forma? Como é possível eu não ter dado carinho aos meus filhos? Como é possível? E é isso que as pessoas recordam, ok? Portanto, não há momento certo que não seja o momento do agora, onde tu dizes assim, eu vou tomar esta decisão hoje e assumo. O grande problema é, como é que eu vou lidar com essa decisão se ela estiver errada? Chama-se vida. Ok? E assumir essa vida também é assumir esse controle, entre aspas, dentro do limite que a gente controla, de tomar essa decisão. E voltar atrás se essa decisão estiver errada. Não tem nada errado em voltar atrás. O que tem errado é ficar parado. O que tem errado é ficar a olhar para a vida toda e perceber que não, só fiz as coisas certas. Só fiz as coisas seguras. E essa vida não tem de certeza interesse nenhum. Para a pessoa, claro, não estou a falar do ponto de vista da pessoa que vê de fora a história, mas para a pessoa não tem interesse. Aquilo que tu contas a qualquer pessoa, qualquer pessoa de sucesso, e tenho essa experiência porque trabalhei com muitas pessoas admiráveis no coaching, e diz assim, qual é o segredo do seu sucesso? Eles estão 2 minutos a falar daquilo que conseguiram e estão 2 horas a falar de todas as dificuldades e os problemas que ultrapassaram. Então não está óbvio que a nossa vida é sobre superar dificuldades, superar essas barreiras? Claro que sim. Nós não nos orgulhamos de coisas simples, nós orgulhamos de coisas que aparentemente não eram simples e que se tornaram. Okay? E não há nada que nós possamos desejar, ambicionar, que não passe de facto por dificuldades, por resistências, porque é isso que nós valorizamos. Nós valorizamos respirar, não por estar garantido, não é? Mas se uma pessoa tiver uma dificuldade respiratória, ela valoriza respirar, ok? Então eu acho que mais do que entender que queremos as coisas simples, nós não queremos as coisas simples ou fáceis. Nós queremos de facto, e precisamos na nossa vida, de superar às vezes certos limites. Uma relação só cresce quando tem dificuldades. Uma carreira só cresce quando enfrenta dificuldades. Quantas pessoas tu conheces, estás mais nesse nicho, que tiveram, perante a pandemia, uma necessidade de sair porque as empresas a empurraram para fora? Porque senão eles ficariam lá para sempre. Sim, E hoje dizem, a melhor coisa que me aconteceu. Mas naquele momento foi uma crise. Porque a crise faz com que nós possamos ir buscar os nossos recursos verdadeiros para superá-los. E pessoas que se questionaram, sabes? Que se questionaram precisamente com o voltar depois ao escritório, por exemplo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, com uma imposição, e isso foi um fator, e continua a ser, mas foi um grande fator de pessoas de fecharem com a porta, entrarem em acordos, saírem e finalmente começarem a pensar, não, o momento é agora.
não vou adiar mais isto e aqui, entre aspas, aproveitarem esta crise, este contexto todo que vivemos nos últimos 2 anos para avançarem, para viverem de facto. Eu fiz um exercício lá atrás, quando me despedi, que foi o que de pior pode acontecer se eu tomar esta decisão? E é uma pergunta que eu às vezes digo aos meus clientes de mentoria, de coaching, para fazer o que de pior pode acontecer se tu tomares essa decisão. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Porque eu na altura fiz essa pergunta e na verdade, não é, foi eu que me despedi, portanto imagina, saí sem indenização, sem rigorosamente nada. Para quem conhece os salários, que é público, portanto eu posso falar destas coisas, dos funcionários públicos, técnicos superiores, primeiro escalão, que são públicos, portanto... enfim, a questão, Eduardo, tu perguntas-me assim, Vera, então mas como é que durante 22 anos tu nunca fizeste essa pergunta? Enfim, há uma série de questões, mas foi preciso um choque, foi preciso ali algo, uma situação na minha vida para me fazer essa pergunta. E ao fazer essa pergunta eu dei a resposta e pensei, como é que eu não fiz essa pergunta antes, como é que eu não esperei tanto tempo para fazer? Enfim, é porque tinha que ser no momento que teve que ser. Mas quando fazemos essa pergunta, muitas vezes ficamos mesmo surpreendidos, porque o pior que pode acontecer, não é assim, eu pensei, ok, o pior que pode acontecer é efetivamente de eu, ir trabalhar para uma empresa de recrutamento, seleção de qualquer coisa, e a minha mãe na altura disse uma coisa muito curiosa, que foi, filho, eu não percebo porque é que estás com tanta indecisão, porque tu com 17 anos já ias connosco para o mercado, os meus pais sempre trabalharam na agricultura e vendiam, tinham um lugar antes do Marlo até, e vendiam fruta, eu ia com eles nas férias escolares, tudo, e é importante nós fazermos essa pergunta e ouvirmos a resposta que vem, porque muitas vezes o pior que pode acontecer não é assim tão mal como nós imaginamos muitas vezes na nossa cabeça. E, Eduardo, para terminar, o que é para ti o trabalho da tua vida? É difícil não responder que é aquilo que eu faço hoje, porque se eu souber que é outra coisa, eu vou atrás. Mas hoje, de facto, o trabalho que eu tenho é o trabalho da minha vida, é algo que eu sinto uma enorme gratidão, estar com alunos, estar com pessoas, com clientes, é algo que, de facto, não há nada que me preencha mais hoje do que isso. Se eu souber que é outra coisa, eu vou atrás. Por isso, eu sou... irremediavelmente procurarei sempre estar alinhado comigo, ter o mesmo aquele prazer de fazer as coisas. Eu sou muito irrequieto a fazer coisas porque eu adoro aquilo que eu faço, não é? E portanto eu hoje estou naquilo que é o trabalho da minha vida, se não for eu vou atrás. Boa. Eduardo, muito obrigada. Obrigado pela tua disponibilidade, por teres vindo aqui ao podcast do Trabalho da Tua Vida. Eu tenho a certeza que esta nossa conversa vai ajudar, talvez, a ti que nos estás a ouvir neste momento a tomar uma decisão e quem sabe encontrares também, se ainda não encontraste, o trabalho da tua vida. Então, muito obrigada, Eduardo. Continuação. Obrigado. Bom trabalho aí por Porto Covo, esse local fantástico junto ao mar. E continua a inspirar-nos como nos inspiras, não só nos ecrãs, mas também a ajudar outras pessoas a encontrar os seus propósitos, a encontrar os seus porquês, os seus paraquês. Muito grata. Muito sucesso para o podcast também. Muito obrigada, um grande beijinho. Obrigada. Beijinho. Olá, bem-vindo ao podcast O Trabalho da Tua Vida.